Agora que nós já desenhamos linhas e polilinhas, vamos passar para figuras geométricas. Então eu tenho aqui a opção, por exemplo, no QCAD de desenhar figuras geométricas. Em arquitetura você provavelmente vai desenhar bastante. Você deve usar em softwares de CAD o desenho de retângulos. Você pode desenhar um retângulo com 2 pontos, ou então um retângulo com tamanho definido. Então, por exemplo, quando eu desenho aqui um retângulo, eu posso marcar esse ponto aqui como ponto inicial. E assim como eu faço em ferramentas de CAD, eu posso determinar a coordenada do segundo vértice. Então, eu vou apertar aqui espaço, arroba. Eu quero que esse retângulo tenha 5 metros. E o segundo ponto ele desça em y 3 metros, então menos 3. Então vai ser 5 menos 3, Enter. Aperto ESC para cancelar e nós temos aqui um retângulo que tem 5 por 3. Observe que o retângulo em si, quando você cria, ele não é uma polilinha. Então você tem esse retângulo aqui que não é uma polilinha. A outra opção, se eu quiser apagar aqui esse retângulo, posso selecionar e deletar. Nós temos aqui a opção de criar um retângulo com o tamanho definido. Então eu marco o ponto inicial aqui. E depois que eu marco o ponto inicial, você deve observar aqui na parte superior as opções relacionadas ao desenho desse retângulo em particular. Então você tem aqui, por exemplo, a opção já de largura e altura. Você já vai definir, você vai pré-definir um tamanho. Então, por exemplo, eu tinha desenhado um retângulo antes com 5 por 3 e observe que você já tem aqui o tamanho do retângulo marcado. E observe que o retângulo ele está sendo criado com base no ponto do meio, no eixo principal, no eixo mediano, tanto de x como de y. Você pode alterar isso usando aqui esse ponto de referência. Então eu posso dizer que vai ser o direita superior. Vai ser, por exemplo, o ponto inferior, ponto mediano inferior, esquerda inferior. Você pode escolher o ponto que você quiser, o ponto inicial. Você pode especificar um ângulo, por exemplo, se eu quero 45 graus, meu retângulo vai ser criado de maneira inclinada. Outra opção é você definir aqui se você quer que esse retângulo já seja criado como uma polilinha. Então, cria uma polilinha. Então, quando eu crio o retângulo, você pode criar múltiplos retângulos, um atrás do outro. Aperto ESC para cancelar. Se você tentar selecionar agora o retângulo, observe que ele é uma polilinha. E além dele ser uma polilinha, nós temos aqui uma outra opção que não estava disponível antes quando você tem linhas individuais, que é esse grip, é esse manipulador aqui central que permite com que você faça a alteração inteira da altura ou largura do retângulo em si. Então ele vai... Claro, você tem que tomar cuidado para não deformar o seu retângulo, mas você consegue mover ele inteiro dessa forma. Então assim você consegue desenhar retângulos. É uma opção muito útil quando você desenha para arquitetura. Aqui na parte superior, quando você desenha o retângulo com 2 pontos, nós também podemos marcar a opção Cria uma polilinha. Caso você queira, você pode pedir para que ele seja preenchido. Então ele vai ficar com um preenchimento sólido. E você pode também aqui determinar que o seu retângulo será criado aqui com uma rotação. Então, assim você tem a opção para desenhar retângulos aqui no QCAD.